Vamos então começar nesta hora, meus queridos, um tema da ceia. Orei, pedi a Deus uma palavra. E essa palavra que Deus me deu foi a palavra, na verdade, para o ano. Olha aí, Vavá, já temos um banner para o ano 2021, que é um tema que a gente vai dar largada aqui agora, a continuidade do reino de Deus. Amém? Você pode dizer isso comigo? A continuidade do reino de Deus. Profundo, irmão, assim, numa frase a gente parece que fica tão simples que a gente não... Mas é tão profundo, eu fui meditar, descer os rios nesta palavra, é profundo esse tema, né? Então a gente vai dar uma adiantada, mas vai ser o nosso lema, o nosso alvo, o nosso trabalho deste ano com a igreja, que é a continuidade do reino de Deus. Então a gente vai aqui abranger alguns aspectos, que são muitos, não dá para a gente, nós vamos abranger alguns aspectos. O que eu queria é que você ficasse ligado nessa parte do que diz a palavra de Deus e este propósito. Amados, sobre esse tema, a continuidade do reino de Deus. Observe uma coisa, pode sentar um minuto, depois a gente vai ler a Bíblia. Deus, ele não para. O nosso Deus, ele é um Deus de continuidade. Quando o pecado entrou na raça humana, Deus não parou. Deus, ele continuou provendo o seu propósito para o homem. E foram muitas, uma vez que a legalidade para o nosso inimigo, para o arqui-inimigo de Deus e do homem, da igreja, ele teve a legalidade por meio do pecado, agora ele pôde entrar por esta porta de pecado em muitas áreas da sociedade. E aí, por mais que ele entrasse, fizesse os seus projetos, mas Deus não parava. Deus, ele sempre estava investindo no seu propósito, na sua causa, no homem, gerado à sua imagem e semelhança. Então Deus, ele traz para nós este grande exemplo de continuidade. Um exemplo que Jesus, mais lá na frente, né, quando estava no seu exercício ministerial, vai mostrar também este exemplo de continuidade, este exemplo de perseverança, de luta, de não parar o propósito de Deus. Mas existe sempre, irmãos, a adversidade, o inimigo que tenta parar o projeto de Deus. E nós estamos aqui nesta noite para refletir e nos inspirar de que nós devemos andar com Deus, como Enoque andou, amém? Devemos exatamente assim como Deus está andando e caminhando nesta direção. Nós vamos fazer algumas reflexões sobre tentativas que Satanás fez para parar os propósitos de Deus para a raça humana, para a humanidade, não somente para uma pessoa não, mas para toda a humanidade. Então ele tinha legalidade agora, a legalidade do pecado. Então, para a gente ficar assim de uma forma mais breve, eu quero citar o exemplo primeiro de Babel. Todo mundo já viu falar da história da Torre de Babel, não já? A Torre de Babel, o que a Torre de Babel representa? Deus tinha dito que a humanidade, aquelas famílias, eram para se multiplicarem, era para povoar a terra, é para fazer cumprir ali o plano de Deus, aonde elas se espalhassem. Eles falavam a mesma língua até então. Mas o que aconteceu? Um homem chamado Nimrod se levanta e começa então a influenciar as pessoas a construir uma cidade só para eles. Nessa cidade levantassem uma torre. Para eles levantarem uma torre, uma cidade fortificada, eles fizeram uso de uma tecnologia que foi ali, é a marca da engenharia civil. Então eles tinham ali a tabatinga, não é? E eles faziam naquela época tijolos que não tinham muita sustentação, mas eles criaram então o tijolo queimado, o tijolo na fornalha, né? No fogo, porque agora o alvo deles era construir uma torre, era algo muito grande, uma cidade fortificada, porque eles tinham que fazer
algo diferenciado. E eles queriam chegar no céu, queriam ser célebres, queriam ter um nome, mas queriam estar juntos todo o tempo, fazendo isso para a sua própria memória. Em outras palavras, era um ato coletivo de desobediência a Deus, porque Deus tinha dito à humanidade, aos homens, às famílias, desde Adão, que tinham que multiplicar a semente pela terra, povoar a terra, cumprir o propósito de Deus. E então eles se levantaram contra esse ideal, e enquanto eles estavam ali subindo, construindo aquela torre, Deus disse: desçamos, confundamos. E ali o Senhor confundiu aquele intento que eles tinham no uso da tecnologia, né, usando uma tecnologia da época que era tecnologia de ponta, tecnologia top, que era o tijolo queimado, que não existia. Então, no uso da tecnologia, eles estavam querendo desobedecer a Deus e fazer com que o propósito de Deus parasse, ficasse em torno deles. Eles queriam conduzir, eles queriam governar, eles queriam ser senhores de si mesmos. Então Deus disse: não, vamos mudar essa história. E aí Deus então quebra esta torre, né? Então desfaz, faz ela virar ruínas. E até hoje as ruínas da Torre de Babel está ali na Mesopotâmia, né? Para servir de exemplo da manifestação de Deus, porque tentaram impedir o seu andar, o seu propósito na humanidade. Então esse foi um exemplo de que a Torre de Babel é um exemplo clássico. São muitos exemplos, na história do Velho Testamento até o Novo. Se a gente for citar exemplo de tentativas do inferno parar Deus, de parar a obra de Deus, de querer fazer contrário ao propósito de Deus, são muitos. Vamos citar exemplos clássicos. Um segundo exemplo clássico que eu quero trazer, que são exemplos conhecidos, fácil de você entender, foi quando o povo de Israel ficou escravizado no Egito. Israel parecia bem, mas aí Satanás possui um outro faraó, e ali ele muda o plano, que era um plano de abençoar aquela terra com o povo de Deus ali, ia ser uma bênção, mas aquele homem começa a fazer uma opressão, porque ali não era somente um homem, não era só um rei, mas era um principado satânico, agora agindo contra o propósito de Deus em relação a seu povo. E o que faz daquele povo? Um povo que tinha uma história, irmãos, olha que história bonita, a história de José, aquele homem que mudou a história do Egito, que trouxe um livramento à terra do Egito, porque o Egito só foi livre daquela fome, não padeceu por causa da revelação de Deus a José. Foi o único homem que Faraó tirou o anel do dedo e colocou no dedo dele, para dizer: você governa, eu tenho a função, mas você é o governante. E Josué governou, foi toda a terra naquela época de fome. E aquilo ficou nos anais, nos escritos da história egípcia. Mas um homem diabrado, satânico, se levanta como rei, desconhece tudo isso e começa a ser agora um instrumento para perseguir o povo que estava muito numeroso na terra do Egito, para fazer deles o quê? Escravos. Então essa segunda tentativa agora de Satanás, de novo, de mudar o plano de Deus, um plano que Deus tinha para o seu povo. Diz assim: Deus tem um plano na minha vida, e Satanás não vai parar esse plano, porque Deus é maior. Amém? Você crê nisso? Consequências vêm dessas ações, e aí veio aquela escravidão horrível, mas Deus levantou quem? Deus levantou? Quem lembra? Quem foi que Deus levantou para livrar Israel? Eita, estava difícil, hein? Quem mesmo? Sansão, para tirar o povo do Egito, não foi, irmãos? Moisés, olha só que foi algo maravilhoso, né? Com livramento. Não estava conhecendo a irmã Sullivan, agora que eu conheci, a senhora está um pouquinho diferente, irmã Sullivan. Olha, queridos, e Deus usa Moisés daquela forma maravilhosa, ali envergonhando os deuses egípcios, tirando o povo com mão de ferro. Só para vocês entenderem como Deus faz quando o inimigo tenta mudar o plano de Deus. Tentou mudar, mas Deus é um Deus de continuidade, amém, queridos? E aí Deus, ele continuou o seu propósito, levantou, veio lá no Monte Horebe em forma de fogo,
Moisés estava ali, chamou, e ali começa um projeto de continuidade de restauração ao povo de Deus. E então o povo sai, e quando chega ali no deserto, aliás, antes do deserto, ele faz aquela 10ª praga, que é a praga da morte dos primogênitos. Então Deus institui o que? A Páscoa. A Páscoa, que foi exatamente quando Deus ali sela estabelecido o seu plano de continuidade, agora sim, falando de aliança, de livramento, de proteção, da marca do sangue, ali naquele povo. E aqueles que não tinham, ficaram sem a continuidade, sem a bênção de Deus. E aí todos aqueles primogênitos foram mortos. Então a gente vê ali uma mudança agora no cenário, na história do povo de Deus. Nós vamos chegar a isso no plano individual, nós vamos entender isso, o que significa. Essa introdução aqui é para você entender o que significa o propósito de Deus, o andar de Deus, como Deus se move em relação aos seus planos soberanos. Satanás também se move em oposição, contra, e tentando impedir que isso se cumpra na vida do ser humano, da humanidade. Mas Deus sempre está no controle, irmãos. Deus está sempre no controle, na sua soberania. Deus está no trono, amém? Eu gosto também de lembrar assim de uma forma mais simples: Jesus está na popa do barco, e Ele, quando está na popa ali do barco, não vai haver naufrágio. Pode haver tempestade, mas não há naufrágio, porque o Senhor está ali naquele barco. Diga comigo: com Jesus no barco, não há naufrágio. Então, essa segunda reflexão, eu quero trazer agora uma terceira. Nós vamos avançar agora para o Império Romano. O Império Romano, já estamos aqui agora, depois da igreja. O Império Romano, o império mais poderoso de todas as épocas. Eu dei um pulo grande do Velho Testamento para o Novo Testamento, para vocês entenderem que não houve império que perseguisse tanto o povo de Deus, agora já a igreja, os cristãos, os discípulos de Jesus, como o Império Romano. Não houve. A princípio ali, na morte de Cristo, a perseguição não estava ainda, havia aliança com os judeus, mas depois da morte de Jesus, da era apostólica, da igreja cumprindo a sua missão, Satanás começa a perseguir, tentar impedir a propagação do evangelho de todas as formas. Então levanta esse Império Romano. E o Império Romano, irmãos, não sabe pela história como ele foi usado, levando discípulos cristãos para as arenas, fazendo espetáculo. Quem não era romano, ele tinha que ir lá enfrentar os leões, tinha que ser crucificado, ser incendiado, virar tocha, tudo para tentar parar o plano de Deus para com a humanidade. Mas Satanás perdeu, irmãos, e continua perdendo, amém? Em nome de Jesus. E uma quarta tentativa, estou fazendo hoje meio que do final para o começo, uma quarta tentativa, agora esta, preste atenção, pior do que Babel, pior do que a escravidão do Egito, pior do que o Império Romano, é a de hoje: a apostasia. A tática satânica mais poderosa já feita, porque essa vai ser precursora do governante dele, do próprio Satanás, o anticristo. Jesus mesmo profetizou e disse que haveria esse tempo de frieza, falta de amor e falta de fé. E Paulo, doutrinando a igreja, dizia que o Espírito Santo fala expressamente que nos últimos dias muitos iriam apostatar da sua fé, dando ouvidos a doutrinas demoníacas. A pior das piores é a apostasia para o tempo final. Essa é a tática mais terrível que o inimigo está fazendo, já começou, está fazendo, até que seja revelado, como diz a palavra, o iníquo,
a imagem dele num governante mundial. Já se fala aí em ordem mundial, as coisas estão bem vistas, visíveis, né, no mundo, e a gente pode perceber como a apostasia já é uma realidade, como a frieza já é uma realidade, como a falta de apropriação da fé já é uma realidade, como a frieza do amor a Deus, amor ao próximo, amor espiritual, ágape, também já é uma realidade. Tudo isso, irmãos, é cumprimento dessa tática que está sendo promovida para impedir, mas como todas as outras também não vai prevalecer. Amém? Porque o Espírito Santo de Deus está com a sua igreja, com seu povo, e o Senhor liberou uma palavra para a igreja autêntica. E eu quero desafiar você a se preocupar com esta palavra para a igreja autêntica. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso ele está falando para todos os tempos, até a volta dele. Não prevalecerão contra a minha igreja. Amém, meus queridos? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Você não tem como mensurar quantos principados e agentes do inferno estão agindo no mundo hoje. As pessoas invisíveis de poder que estão aí programando o caos na humanidade, que estão usando os meios da tecnologia como Babel, os meios que dispõem na humanidade de forma sutil para querer simplesmente tirar o homem da presença de Deus. E tudo isso, queridos, não vai prevalecer, porque são portas do inferno. Mas aqueles que estão ligados com Cristo vão discernir pelo Espírito Santo, não pela sua força, mas pelo Espírito Santo. Então, nesse contexto é que nós queremos ler a palavra do Senhor com os irmãos e fazer algumas reflexões, para que nós possamos meditar nesta realidade e que eu e você estejamos prontos para não deixar que nada possa impedir a continuidade de Deus em nós, que em Deus ele não pode, mas pode impedir no homem a continuidade do reino de Deus, da obra de Deus no homem, porque nós precisamos entender alguns pontos. Então nós vamos ler agora, quero que você abra comigo, para a gente entender um pouco da soberania, em Filipenses, Colossenses, melhor dizendo, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Nós vamos ver aqui o nosso Deus de continuidade, o reino de Deus em continuidade, e eu estou com uma motivação muito grande de continuar mais e mais, irmãos, aquilo que Deus quer fazer comigo e quer fazer com você. Amém? Você tem essa fé? Amém? A inspiração é hoje dizendo assim: eu não vou parar, mas vou continuar aquilo que Deus me entregou para fazer. Amém? Vamos olhar primeiro no modelo Jesus. Versículo 13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A ação de Deus, continuidade. O homem escravo, mas ele nos libertou do império de Satanás. Não permitiu que o homem ficasse. Ele poderia parar e deixar todo mundo preso nas trevas, em Satanás, mas Deus enviou seu filho, ele veio à terra e agora diz: ele nos libertou do império, dos principados e potestades de Satanás. E o que ele nos faz, irmãos? Nos transporta para o reino de Deus, para o reino de seu Filho, um reino do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja.
Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Amém? Meus queridos, que palavra aqui que resume essa continuidade de Deus após tantas tragédias do passado. Você lê esse texto isolado, você faz uma pequena reflexão, mas quando você vai ver que ele nos liberta de um império, quantas vezes Israel ficou cativo em império? Quais são os impérios que o homem está cativo? No império das trevas. Então ele vem, promove, dá continuidade, trazendo esta libertação, promovendo esta soltura, esta vitória, redenção, remissão, cura, esperança. Sabe, aquela pessoa presa, irmão, não tem esperança. A pessoa que está ali como prisioneira, como escrava. Moisés foi uma esperança para aquele povo. Deus vai tirar vocês da escravidão. Ele dizia ao povo, e o povo ficava sem acreditar, porque do jugo de Faraó. Mas Deus com mão de ferro, irmãos, porque na luta contra Satanás não é uma luta, sabe, cordial, amigável, no bate-papo, não, tem que ser no poder de Deus. Amém? Um enfrentamento com algum tipo de cadeia de escravidão não é de uma forma simplérrima, sabe? É no poder de Deus, é em Cristo, é através da vitória ali na cruz, do triunfo de Cristo na cruz por nós. Senão, não vai ter vitória sobre um império. Aqui é império das trevas, portas do inferno, potestades, principados, dominadores deste mundo tenebroso. A igreja, ela é exatamente esse instrumento, como uma porta de Deus, para promover essa libertação no homem, porque Deus, ele deu esta continuidade do seu plano, aquele que ele estabeleceu lá no Éden, ele continua com Jesus agora, para que Jesus levantasse um povo, levanta uma palavra de promessa através de Abraão, mas se cumpre em Cristo Jesus para abençoar toda a terra, porque no final Jesus manda que a igreja se espalhasse em toda a terra, e a gente vê essa continuidade então, aqui feita no ponto central. O ponto central da continuidade de Deus, irmãos, hoje é a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cruz de Cristo, Paulo dizia, eu não me envergonho dela, é o poder de Deus. Eu tenho que ser crucificado nesta cruz, então é na cruz de Cristo que emana todo este poder, e assim nós podemos vislumbrar essa continuidade de Deus em nossa vida, essa identidade traçada por Deus para nós, este futuro que a sua vida tem, este propósito que Deus tem com você. Então tudo isso, ali o ponto central é, diga comigo, cruz, redenção, remissão, libertação. Ele nos libertou. Amém? Uma pessoa não liberta, ela não consegue usufruir porque ainda está presa, mas ele liberta o homem que crê nele, que quer, que pede, que clama: Senhor, eu não aceito mais esta derrota, esta escravidão na minha vida. Cristo nos libertou do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E aqui mostra a soberania, que todas as coisas foram feitas por meio dele. Ele é soberano, ele é maior do que todas as coisas. Nada pode confrontá-lo, porque ele é o maior. Amém? Mas quando ele pregava no seu ministério terreno, vou até abrir aqui para os irmãos e lembrar, ele contou uma parábola do semeador. A parábola do semeador tem um versículo que, irmãos, só para recapitular, ela fala daquele semeador, que é a figura de Jesus,
levando a semente, que é a palavra, né? Mas ele coloca a figura dos solos, 4 tipos de solos, que representa o coração do homem, que representa a estrutura do homem. E ele coloca, irmãos, entre uma que foi o terreno superficial, à beira do caminho, o outro rochoso, o outro espinhoso e um outro boa terra. Então, como a gente não vai focar hoje essa pregação, eu vou pegar só um dos solos, que tem a ver com a continuidade do propósito de Deus, do reino de Deus, não é? Então, o superficial perdeu logo, tudo foi levado rapidamente. Eu vou pegar agora o rochoso. No versículo 20, no versículo 21, diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que tem a ver isso aqui com a continuidade do reino de Deus? Quando o Senhor, Ele cria uma terra, né, dá a semente, semeador, toda essa estrutura, mas essa característica aqui de solo, ela não permite a continuidade do processo. Ele recebeu a palavra, recebeu com alegria, mas aqui ele explica que esse coração rochoso é aquele coração que não permite a continuidade do processo de Deus na vida. É aquele processo que vai ser impedido por uma coisa, diz aqui: chegando a angústia ou a perseguição, chegando circunstâncias difíceis, chegando circunstâncias contrárias, ele então perde a continuidade do reino de Deus dentro dele. Então isso é algo muito importante para a gente entender numa época onde o inimigo está investindo pesado em dureza de coração, em frieza, em indiferença. Isto aqui, este solo impede esta continuidade. Então o Senhor, Ele mostra que há uma possibilidade de continuar na terra boa. Mas eu queria pegar aqui exatamente, irmãos, em João 16, 33, que fala sobre circunstância, como ele viveu circunstâncias de oposição, como ele foi o modelo de que Satanás tentou todos os processos de interromper ali o ministério de Jesus, colocando desânimo, colocou traidor no meio daqueles próximos dele, colocando pessoas que criticavam, que o deixavam, e assim de todas as formas. Então Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Ele diz assim no versículo 33 do capítulo 16, ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Diga: paz em Jesus. Olha a bênção disso. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Aplauda bem forte isso daí, muito forte. Então aqui ele dá uma senha para a continuidade do reino de Deus em nossos corações. Quantas vezes o inimigo vem com blefe dizendo: olha, você é crente, agora você está passando esse problema. Ah, você é um servo de Deus e está sofrendo essa situação, essa angústia, essa circunstância contraditória. Irmãos, aqui o Senhor mesmo disse que nós teríamos, primeira coisa, nós teríamos paz no coração como entrada do reino de Deus em nosso coração. A paz em nosso coração, como a presença do Senhor em nosso coração. E ele diz: olha, vocês vão passar também por aflições, porque ele passou, mas ele venceu as aflições. Então, amados, hoje nós estamos aí com muitos perfis de igrejas. Os irmãos sabem que a gente até faz isso, eu não gosto de comparar muito, mas quem fala é a Bíblia, dos últimos dias que isso aconteceria, né? O joio, o trigo, dar, agarrar, os tipos de igreja. Então, o que acontece? A igreja que fala que você não vai ter aflição. Pelo contrário, Jesus disse que nós vamos passar aflições, porque nós não somos daqui deste mundo. Nós temos uma oposição ferrenha de Satanás. Você pode passar por circunstâncias terríveis, mas uma coisa ele diz: você tem que ter paz no Senhor. No mundo tereis aflições, mas estas coisas eu vos digo para que tenham paz em mim. Então, quando a pessoa tem paz no Senhor, ela tem aquela garantia de salvação, aquela segurança em Cristo. Ela não vai olhar aquelas circunstâncias com o poder dela, ela não vai olhar aquela circunstância como uma ameaça à sua vida espiritual, ela não vai olhar aquilo e vai deixar questionar
os elementos e fundamentos do reino de Deus, porque ela tem a paz que excede todo entendimento dentro de si, no seu coração. E diz mais: esse que assim tem, o reino de Deus continua, assim como vem desde Babel, sendo envergonhado, Egito, Império Romano, diz aqui: eu venci o mundo, eu venci as circunstâncias, eu venci as oposições. Então a igreja vai vencer todos os abalos, todos os impedimentos, todas as dificuldades contrárias, porque Cristo é a cabeça da igreja, nele subsiste todo o poder e toda a glória para nós, irmãos. Satanás prepara o seu caminho lá fora, que ele prepare com seu império, mas em mim e você ele não vai poder tocar, porque eu tenho a paz de Cristo no meu coração. As circunstâncias não me conduzem, quem me conduz é Cristo Jesus. Aleluia! Oh, como ele ficou triste quando ele estava dormindo naquele barco e a tempestade veio e os discípulos ficaram perturbados, e ele disse: homens de pouca fé. E ali repreendeu tudo, porque ele estava no controle de tudo, irmãos. Ele estava só dormindo, mas ele estava vendo todas as coisas. O Senhor está no controle da sua vida. Você está seguro em Cristo Jesus. Tenha paz no seu coração mesmo nas piores adversidades. E ele diz: nas perseguições, nas aflições. Sabe por quê? Porque você é perseguido e aflito, e eu também, nós. Porque temos um inimigo cruel que quer nos tirar da continuidade do propósito de Deus. Mas nós não permitimos tal coisa. Amém? Sua vida. Está vindo agora essa tática da frieza. Mas aqui o Senhor dá este segredo maravilhoso. E agora, quando ele termina esse ministério, que entra então agora uma igreja em Atos, uma igreja que custou um tempo muito precioso de Jesus com seus discípulos. Teve um momento que discípulo se enfadou de Jesus, teve um momento que discípulo não aguentou mais aquela rotina de Jesus, e ele respeitou, ele dava a palavra que era necessária para que a pessoa fosse transportada do império de trevas para o império do reino de Deus, para o império dele, inclusive. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas há um processo, e Satanás quer abortar esse processo, essa continuidade que um dia foi plantada em nosso coração, a palavra de vida, a palavra de poder, de salvação, de esperança. Mas ele vem logo em seguida para tentar abortar isso. Mas eu tenho que ser atalaia do meu coração para guardar o meu futuro, guardar o propósito de Deus na minha vida. E eu tenho que refletir isso com muita seriedade, porque não é um momento aqui ou acolá, é a nossa eternidade que está em jogo. Então o Senhor, ele estabelece então uma igreja que não começa com uma multidão de pessoas, uma igreja um pouquinho maior, ou esse tanto aqui de pessoas, ó, aproximadamente esse tanto de pessoas aqui, mas pessoas que entenderam o que é processo, pessoas que entenderam o que é o processo da continuidade do reino de Deus para dentro de uma terra boa. Então, meus queridos, aquela igreja ali que parecia de tão pouquinha gente, começa agora então a continuidade do reino de Deus através de nós. Porque antes Deus estava presente, agindo, usando estes meios, mas agora ele estabeleceu a igreja. Esta igreja que a porta do inferno não pode, as portas do inferno não pode prevalecer. E a gente vê logo que Jesus volta, o Espírito Santo chega, e chega com poder, capacitando e fazendo aquela obra. Então agora a gente vai ver três coisas no nível eclesiástico, no nível espiritual, acontecendo dessa continuidade do reino de Deus. Primeiro, depois de Atos 2, leia comigo aí o Atos 2, somente o versículo 47. Nós vamos ver agora a continuidade. Jesus voltou, o Espírito Santo ficou, continuando a obra que Jesus tinha feito. O reino de Deus não para, o reino de Deus está continuando, o reino de Deus está levando cada passo do propósito de Deus. Atos 2,47. Sabe, irmão, você talvez está pensando assim: eu já experimentei tudo de Deus? Não.
Tem uma música que a gente cantava, essa aí talvez só João, uma Rosa, a Meire vão lembrar, os mais antigos, né? A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que suba ao céu. Lembrou aí? Não. Em Cristo eu tenho a melhor guarida e no céu eu tenho o label. A cada passo vou me aproximando. Conhece, minha filha? Daquele lá que Cristo preparou. E assim vai, né? Então a cada passo que nós damos na vida é apenas um degrau rumo ao céu. Vencendo tempestades, enfrentando o império das trevas, oposições horríveis, mas com Cristo nos dando o seu poder, a sua bênção sempre. Amém? Na continuidade do reino de Deus, irmãos, porque se parar, é como se Deus tivesse perdido a batalha, mas Ele já decretou que Ele não perde. Amém? Versículo 47 diz: louvando a Deus, vamos ler toda a igreja comigo? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? A continuidade agora de Deus, do reino de Deus, nos discípulos. Discípulos sendo acrescentados pela ação agora do Espírito Santo de Deus. Discípulos sendo acrescentados. Discípulos agora vão ser agregados, porque aquela base plantada, aquele protótipo de igreja plantado, aquele protótipo legítimo, perfeito de igreja, que era na igreja primitiva, então agora vai permitir, sim, a continuidade do reino de Deus. Agora são eles fazendo esse trabalho, agora levando esta palavra com a simpatia. Ah, irmãos, quando a pessoa tem paz no coração, lembra que Jesus diz: em mim tereis paz no coração, né? Diante das aflições, diante de tudo, eu venci o mundo. Sabe, irmãos, quando nós recebemos essa operação soberana em nossa vida, a nossa simpatia não é a simpatia carismática humana, que também é boa, mas é a simpatia espiritual. É aquela simpatia de alguém sentir em nós que nós temos ali um reflexo de Deus para ela. Sabe, a tua palavra me consolou. Sabe, a tua presença foi agradável. Sabe, a tua visita foi importante. Sabe, eu estava aguardando esta palavra e você foi esse instrumento para a minha vida. Então essa simpatia era uma continuidade do reino de Deus. Agora sim, eles que aprenderam, foram doutrinados, que foram ministrados, que passaram um processo, agora eles vão levar à frente com posturas que o próprio Evangelho faz na gente. O fruto do Espírito nos dá simpatia. Sabe, a santificação de Deus em nós nos dá simpatia. A espiritualidade, não é? A busca em Deus, em oração, nos dá simpatia. Mas quando nós abrimos mãos dessas ações, não, esse negócio de igreja para mim só basta ir no culto e defender a minha placa denominacional. Não, queridos, Deus não trabalha assim. Deus, Ele vai trabalhar com aquilo que nós, dentro de um processo, com Ele, absorvemos. Porque eu posso muito bem começar bem e ter depois um coração endurecido como uma rocha, ou um coração como os espinhos, e então eu não continuo esse processo. A simpatia não vai chegar, porque ela também é uma palavra sinônima da graça de Deus em nós. Então essa coisa de apenas igreja no sentido local não diz tudo, mas a igreja que o discípulo continua o reino de Deus. Então ele causava esse impacto na gente, e a gente então éramos usados, e a igreja assim começou, ela multiplicava-se, o reino de Deus continuava através dos discípulos que estavam com aquele modelo, com aquele molde divino,
E assim iam seguindo em frente. Nós temos agora, mais na frente aí que você está no livro de Atos, eu convido você no capítulo 9, olha o versículo 31, mostrando só aqui para a gente entender essa continuidade. Aqui é apenas uma resenha muito do que na verdade a continuidade do Reino de Deus faz com a igreja agora. Só o versículo 31 diz: a igreja na verdade tinha o que, irmãos? Paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto de quem? O que acontecia? Agora, irmãos, uma descoberta aqui. Nós estamos no capítulo 9, certo? De Atos. No capítulo 8 começou a perseguição. No capítulo 8 a igreja está sendo perseguida, está sendo espalhada. Estão sendo presos. Os discípulos estão sendo presos, levados para a cadeia, sendo chicoteados. E aí perguntaram se eles ainda iriam continuar fazendo o que eles faziam. Vamos, porque agora é um privilégio eu me parecer mais com Cristo, porque eu também sofri como ele, sofri chicotadas como ele. No capítulo 8 começam as perseguições horríveis, mas aqui está dizendo no 9 que a igreja na verdade tinha paz por onde ela andava, em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Você já pensou o que é ter paz diante de perseguição? Você já pensou o que é ter paz quando você não tem dinheiro, quando você não tem aquele amigo tão favorável, quando não tem aquela pessoa que fala aquilo que você gostaria de ouvir? É porque isso daí, irmãos, vem para a alma. Isso daí são coisas construídas do lado de fora do coração do homem. Mas essa aqui não. A circunstância contrária, a perseguição, a aflição, não tem poder de tirar a paz que vem de Cristo Jesus. A paz que vem do homem, ela pode acabar. A paz que vem do dinheiro pode acabar. A paz que vem de uma amizade pode acabar. Mas a paz que vem de Cristo, ela é inacabável. Porque ela é soberana, ela vem do céu. Hoje você tem uma pessoa aqui que você conta com ela em tudo, ela pode te frustrar. Hoje você tem um emprego que te dá um bom salário, que você faz algumas coisas que você gostaria de fazer, constrói algumas coisas, mas um dia ele pode te faltar. Agora Cristo não nos frustra jamais, irmãos. Por isso que as igrejas aqui eram fundamentadas no fundamento principal da fé, da paz, da alegria, da esperança. E ele diz aqui que na verdade é de um paz por todas aquelas regiões que elas já tinham crescido, onde o reino de Deus tinha continuado. Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Olhe que são questões que levam à continuidade do reino de Deus. Eu preciso me edificar mutuamente. Olha, meu querido, quantas vezes você não está lendo a Bíblia e você quer uma resposta de Deus para os seus problemas? Quantas vezes você não está orando? Quantas vezes você não está edificando espiritualmente o seu relacionamento com Deus? Mas você quer resposta, e aí entra o mito de pessoas indo atrás de pessoas que fazem campanha e profetizam e caem naquelas situações como última resposta para a sua vida, porque eles na verdade não querem andar no temor do Senhor, não querem se edificar mutuamente, não querem crescer em si, para que a semente produza a continuidade do reino de Deus dentro dela, em todo o processo. Não, é mais fácil alguém que prometa e venha que eu vou orar para um milagre na tua vida, e o milagre acontece, e Jesus vai voltar, e muitos desses que receberam o milagre vão ficar. Quantas pessoas estavam ali, hein? Conta aí agora, conta aí você. Quantas pessoas os irmãos acham que estavam naquele dia da crucificação, dizendo crucifica, estava Barrabás, e eles dizendo, solta-nos Barrabás, crucifica Jesus. Você acha que daqueles que diziam crucifica, não tem ninguém que tinha recebido o milagre de Jesus? Ali tinha cego que estava enxergando, ali tinham pessoas curadas de toda forma, porque João diz na sua palavra que se juntasse todos os livros da Bíblia, todos os livros do mundo, não era suficiente para enumerar os milagres que Jesus fez. Então aquelas pessoas que diziam crucifica-o e solta-nos Barrabás, se não eram todos, mas quase todos já tinham recebido milagres de Jesus.
Isso mostra que o milagre não dá continuidade do reino de Deus por si só. O milagre é para autenticar a presença de Deus, o poder de Deus. Eu creio em milagres, eu creio na cura divina, eu creio no batismo no Espírito Santo, mas isso tudo é autenticação. Mas é a palavra continuando na minha vida que vai produzir a continuidade do reino de Deus. É a palavra entrando no meu coração e confrontando o meu ego, confrontando a minha natureza humana, confrontando os meus pecados, confrontando o meu egoísmo, confrontando o meu orgulho, confrontando a minha infidelidade, confrontando o meu estilo horrendo de ser. Aí sim o reino de Deus me tira do império das trevas e me coloca no reino do seu Filho de amor, porque eu sou confrontado na palavra. E é por isso que a igreja aqui, ela tinha paz, porque ela era edificada na palavra. Não adianta uma igreja que corre e entra, vai e volta, mas não se edifica mutuamente. Sabe, o discípulo individualmente, ele tem este compromisso, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo para cada um. Agora nós entramos individualmente na presença de Deus. O véu está rasgado, o véu de 10 centímetros de largura foi rasgado de alto a baixo, onde só entrava o sumo sacerdote. Agora não, meus queridos, cada um de nós podemos entrar lá no trono da glória para estar na presença de Deus, para ouvir o canto dos serafins: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isso é verdade. Não foi uma nem duas vezes que eu ouvi esse canto na minha vida, nos momentos mais difíceis. E eu entrava numa adoração profunda, porque esse lugar, para você, quando você rasga o véu, você vai entrar numa dimensão de adoração profunda. E uma vez eu entrei numa adoração profunda, mas foi uma adoração profunda, intensa, em momentos de dores. E eu comecei a ouvir um canto, eu ouvi esse canto muito parecido, e eu voltava àquela música, que eu botei um som musical muito bem baixinho, e eu imaginei, não entrou alguma coisa nessa música, eu botei de novo, e não era. E eu entendi então que eu estava cercado de anjos naquele momento. Porque, meus queridos, entrar no Santo dos Santos tem que rasgar o véu, tem que passar com o sangue de Cristo na sua vida, dizendo: nada poderá me separar do teu amor. Nenhuma circunstância, adversidade tem mais poder do que teu sacrifício na cruz, Senhor, por mim. Eu te amo independente de qualquer coisa. Eu te amo, Senhor, porque tu me amou primeiro. Eu não vou te amar porque vão me tratar bem, não. Eu te amo porque foi o Senhor que me amou primeiro. Ainda que todos me odeiem, mas o Senhor não nos desampara jamais. Ah, meus queridos, a igreja tinha paz. A igreja tinha paz por onde ela estava caminhando, porque ela se edificava e ela tinha temor. Sabe por que muitos cristãos estão se desviando? Não sabe por que muitos cristãos estão escandalizando o Evangelho? Sabem por que muitos cristãos não pregam o Evangelho? Sabe por que muitos cristãos se acostumaram somente com liturgia? Porque perderam o temor do Senhor e o conforto do Espírito Santo. Quando se perde o temor, irmãos, não há mais fronteira onde se pode chegar. Quando se perde o temor, a Bíblia não basta mais. Quando se perde o temor, é o que o homem diz e não o que Deus diz. Quando se perde o temor, eu ando no meu governo, eu ando na minha opinião. Mas quando eu ando no temor de Deus, na palavra dele soberana, então eu sou edificado e o Espírito Santo diz: eu estou contigo. E ainda que o fogo te pegue, a água te tente te afogar, eu não te deixarei afogar e nem se queimar. Porque é temor de Deus, edificação própria, com devoção exclusiva daquele que é a cabeça da igreja, com devoção da palavra dele. Isso tem que ser o mais importante para nós, num tempo de crise, num tempo final, num tempo de preparação para o governo satânico que está chegando aí. Para aqueles que rejeitaram a verdade, escolheram a mentira, o engano, o pecado, está chegando o autor do pecado aí para governá-los. Mas eu e você saímos do mundo, do império das trevas, porque Cristo nos libertou pelo poder do seu sangue, e estamos declarando: Jesus é nosso Senhor e Salvador. A nossa
submissão à sua palavra cada dia, de obedecer à sua palavra. É a nossa profissão de fé no dia do batismo, de submissão à sua palavra. Doa o que doer, nem que o sangue dê no meio da canela, eu não abro mão da submissão à palavra de Deus. Por isso que a igreja tem paz. É por isso que o discípulo tem paz. Em mim tem 3 paz, mesmo diante das aflições. E aí nós vencemos o mundo com todos estes ardis. E para finalizar, o último texto da palavra de reflexão dessa continuidade do reino de Deus, passando aqui, fazendo aqui uma pequena retrospectiva. Nós vimos o discípulo, agora vimos as igrejas em cidades diferentes. Agora nós vamos ver a igreja continuando o reino de Deus em cultura diferente, para a gente fazer uma conclusão. Capítulo 10, nós chegamos na história agora de Cornélio. Capítulo 10 de Atos, tá, irmãos? Continuando de Atos. Eu vou pegar aqui só o versículo 34 e o 35, capítulo 10. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Você pode ler esse texto comigo agora? Vamos dizer só o reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aí ele diz agora, complemento no 35: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. De novo, Pedro está pregando para o centurião romano Cornélio, centurião da corte italiana, em Cesareia, capital da Judéia. Mas o que significa esse texto agora na continuidade do reino de Deus? Significa que agora o evangelho de Jerusalém, de Judéia, chegou agora numa cultura diferente. Chegou na cultura gentílica. A cultura dos que não tinham, base de doutrina, porque eles eram pagãos, adoravam qualquer Deus, agiam da forma que quisessem. E ali junto de Cornélio, Cornélio era mais piedoso, mas aqueles que moravam com ele eram pessoas pagãs. O pagão faz o que dá na teia. A alegria dele é uma festa, é uma orgia, é aquilo que ele faz da forma como ele deseja fazer, porque ele não tem parâmetro de vida. Às vezes tem até berço, mas aquele berço não é suficiente. Quando cresce, perde até o poder daquele berço familiar, porque agora ele é um escravo, e o escravo quer comer daquilo que o Senhor dele dá, assim como nós somos servos de Cristo e queremos daquilo que ele nos dá. Assim também aquele povo estava assim, a cultura diferente. E então agora o Espírito Santo leva Pedro, fazendo um trabalho com Pedro, porque agora teria que chegar no mundo pagão, no mundo gentílico, e não foi fácil para um judeu fazer isso. Pessoas que comiam de qualquer jeito, e o judeu muito bem disciplinado em alimentação. E então Deus dá visão, prepara Pedro, faz um arrebatamento de espírito em Pedro, para que ele pudesse receber exatamente o poder para levar o evangelho na cultura diferente. Porque, irmãos, pregar para aquele conhecido, pregar para aquela pessoa que é mais fácil, aquela que tem mais uma tendência para o evangelho é fácil, mas pregar para aquele que tem exatamente princípios e condutas contrárias àquilo que nós pregamos e vivemos, é muito mais complicado. Então Pedro viu isso e foi tratado, e depois ele começa fazendo aqui essa introdução nele, por ele, dizendo... Ele diz assim, então Pedro diz, reconheço, porque antes ele não queria, não aceitava isso. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ontem ele dizia, não, a salvação tem que ser para o judeu,
A salvação tem que ser somente para aquela turma seleta. Mas aqui ele disse: eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoa. Ele usa o grande, ele usa o pequeno. Ele quer alcançar o pobre, o rico. Ele quer alcançar o douto, o indouto. Ele quer alcançar todas as pessoas. E ele diz mais: pelo contrário, em qualquer nação, olha o evangelho agora chegando, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então, de novo, vem agora o evangelho transcultural, entrando em culturas diferentes. Aqui tem a nossa realidade, nós viemos de uma cultura diferente da igreja original. Nós somos confins, nós não tínhamos, né, em tempos passados, a base do evangelho. Então o evangelho nasce na região ali em Jerusalém, através de Cristo, vai passando nas culturas e chega a nós por meio da reforma protestante, queridos, porque a cultura dominadora do Império Romano mudou isso e fez um império de escravidão na religião, tornando uma única religião. E então isso era que dominava no século XVI. Então essa cultura estava assim no mundo, mas numa religião falsa, numa religião que não tinha base da Bíblia, aonde os ministros, vamos dizer assim, pregavam somente em latim, e somente eles estudavam aquilo que iam falar, porque nem entender eles entendiam direito, mas eles faziam aquilo de costa para o povo, porque eles nem entendiam direito, mas tinham que fazer aquilo como uma liturgia, e o povo era ignorante da palavra de Deus. Até então que Deus levanta um homem, e assim vai levantando outras pessoas, reformando a igreja, trazendo ao centro da palavra de Deus a verdade da palavra de Deus, e é isso que vai incendiar a Europa, e depois chega a nós por missionários, chega a nós aqui no Brasil. E olha, irmãos, aqui fazendo Deus foi muito, muito misericordioso com o nosso Brasil, porque o mover de avivamento pentecostal começou a incendiar lá na Europa, que chega rapidinho ali nos Estados Unidos, na rua Azusa, né, Marcelo? Então, 2 homens que não se conheciam lá da Suécia são enviados por Deus em visão para vir para o Brasil. Olha que como Deus tem um plano com o nosso Brasil, hein? E aí entra o avivamento pentecostal aqui em 1910, com esses 2 homens, o Navingre e Daniel Berg. E aí depois, em 50, as igrejas tradicionais, históricas e reformadas começam a ser avivadas também. Então uma grande chama de poder vem agora alcançando a nossa nação, e daqui da nossa nação passa para o mundo. Aí Deus faz exatamente usando o Brasil como um agente de avivamento para o mundo. Os Estados Unidos, o avivamento dos Estados Unidos se deu por conta do Brasil. Glória a Deus por isso. Então Deus foi muito, muito, muito assim misericordioso conosco, com fins. Um povo de história bem complicada, né? Nós temos uma história complicada. Europa, tudo muito bem ajustado, pessoas bem ali, bem estruturadas, padrão diferente, primeiro mundo. Nós somos terceiro, quarto, quinto mundo, né? Brincando, nós somos terceiro mundo, né? Mas foi aqui que Deus escolheu para a chama do avivamento. Amém, irmãos? Para continuar a chama do avivamento. Então o que nós podemos ver aqui, que nessa cultura pagã, Deus está usando ali Pedro transformado e mostrando que em todas as nações o Senhor quer continuar o seu reino, em qualquer cultura, para qualquer pessoa, em qualquer nível de estrutura, porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém? E agora nessa retomada, vamos fazer uma conclusão. O Senhor está continuando em mim os seus propósitos, a sua vontade. O reino de Deus a partir de mim está sendo continuado. Guarde essa reflexão. Olha o que aconteceu com Babel, com o Egito, com o Império Romano. Olha, com tudo aquilo que nós fizemos uma reflexão. Agora estamos nos últimos dias. O nosso desafio como igreja de Cristo Jesus, igreja autêntica e triunfante, é permitir esta continuidade em nós. Não importa ser aqui ou acolá, o nosso estilo de vida tem que ser confrontado, porque a continuidade vai pelo discípulo, depois faz nas igrejas, as igrejas depois em cultura diferente. Não pode ser em 1, 2 ou 3 somente, mas tem que ser uma continuidade
naqueles que vão preservar paz, temor, edificação mútua no seu coração. Uma igreja que não tem essa edificação, que não tem essa paz, que não tem, sabe, irmãos, esta busca contínua do próprio Senhor, fora das liturgias, não vai vencer as aflições, não vai vencer as perseguições que o império das trevas promove. Virá o esfriamento, virá aquele momento de desejo de sair, de desistir, porque na verdade foi abortado processos de continuidade. Eu e você temos situações tão complicadas em nossa realidade pessoal, familiar, espiritual também, mas nada pode ser maior do que aquilo que Cristo fez por nós ali na cruz. Não aceite o que Nirode sugeriu. Você governa a sua vida. É você que tem que ser célebre. É você que tem que fazer do seu jeito. Não aceite essa palavra de Nirode lá em Babel, que Deus confundiu Babel e caiu. Não aceite também a palavra do faraó dizendo que você tem que ser escravo. Não. Você pode ter uma coisa que você nunca superou, mas Jesus, ele nos libertou. Se tem uma coisa que te prende, te impede de continuar o reino de Deus, então coloque isso na cruz, porque você pode ter tempo, mas você não tem libertação. O império das trevas quer usar qualquer meio para prender uma pessoa. Esta é a palavra do Egito, do faraó. Tem a palavra do César Constantino do Império Romano, que diz: importante é você ter sua religião, importante é você ter alguma coisa que você fale de Jesus, importante é você uma vez ou outra, importante é você fazer algo religioso. Deus ele se agrada do jeito que você quiser. Essa foi a religião de Constantino, a igreja romana, a igreja que é apostata da palavra de Deus. Ela apenas se conforma com algumas coisas litúrgicas. Mas a igreja de Cristo é diferente. O discípulo, ele assume compromisso e responsabilidade para levar adiante o reino de Deus. Fiquemos de pé nesta hora, irmãos.